até deixar a imagem aqui na tela para a gente ir falando. André, se fosse para eleger um jogo, qual é o jogo mais difícil do Goiás nesse mês? Sem dúvida, é o clássico contra o Atlético. Eu sei da dificuldade para enfrentar o Coritiba, mas assim poderia ser um resultado até descartável. Se enfrentar o líder e não ganhar do líder é normal. Então, pela dificuldade do clássico, do Goiás não ter vencido recente, de ter perdido recentemente para o Vila Nova, pelo fato do clássico ser em casa, pelo fato de ter perdido para o Atlético no primeiro turno. Então eu vejo que o Goiás ele tem assim a maior dificuldade é esse clássico contra o Atlético aí dos jogos do mês. E para você, Charles, você concorda com o André, discorda? Qual é o jogo? A gente prevê, né? Pode chegar no jogo o dia ser completamente diferente, mas dentro da sua expectativa, qual o jogo mais difícil que o Goiás tem neste mês? É bom lembrar, Gerlieser, André, que o Goiás, que agora se prepara para jogar contra o Avaí, depois de ter perdido contra o Botafogo, pode ser um Goiás diferente às vésperas do jogo contra o Paysandu. Lá nesse jogo que ele vai fazer contra o Atlético, né? Depende muito do rendimento, se ele é positivo ou negativo em campo, né? Então, da tabela de classificação, né? Mas olhando para o Goiás de hoje, e olhando esses jogos aí, são 5, né? O jogo fora de casa contra o Curitiba, para mim, é o jogo mais complicado para o Goiás, né? É um adversário que se equivale ali tecnicamente com o Goiás, acho que a tabela vai mostrando isso, nenhum dos dois consegue desgarrar, o Goiás ficou até mais, o Goiás tem mais rodadas de liderança do que o Curitiba, mas nunca conseguiu abrir uma vantagem confortável, né, considerável do Curitiba, né? Os times, inclusive, estão naquela fase de oscilação, os dois, né? E aí eles vão ficando por ali, quem está embaixo não vai chegando tanto, que pese a Chapecoense acabou dando uma encostada maior, né? No jogo do Vila, no momento em que ela estava ganhando do Vila, lá em Chapecó, a Chapecoense estava ultrapassando o Curitiba, estava ficando em segundo, mas acabou, né, empatando, o resultado acabou sendo bom para o Curitiba, bom para o Goiás, né? Curitiba está levando uma grande, está tendo uma grande média de público nos jogos do Couto Pereira, mesmo o Couto tendo aí capacidade, né, digamos, para 3 estádios a Eli Pinheiro, né? Um estádio com capacidade de 30 mil torcedores para cima, né? Então eu vejo que esse jogo contra o Coritiba, dado o equilíbrio técnico entre as equipes, dado esse fator campo, torcida que tem o Curitiba, né? É um jogo mais complicado. É o único jogo de todos esses que eu não vejo o Goiás como favorito. Eu também projeto o jogo mais difícil, esse jogo de Coritiba, né? De Curitiba contra o Coritiba, porque é um jogo fora de casa, contra uma equipe, um bom mandante, que é a equipe do Coritiba. Lógico que eu acho que esse jogo contra o Avaí vai influenciar muito no Goiás para esse jogo contra o Curitiba também, mas para mim, tecnicamente, é o jogo mais difícil. Contra o Atlético, você pode ter, às vezes, como o André cita, né, um jogo emocional mais difícil, né, com mais envolvimento emocional do que o jogo contra o Curitiba. Mas eu imagino que o Curitiba, porque o Goiás vai chegar nesse jogo contra o Curitiba brigando pela liderança, a não ser que ele vença o jogo e o Curitiba não vença, aí o Goiás chega garantido na liderança. Mas com qualquer resultado que o Goiás tenha contra o Avaí, o Goiás tem condições de terminar líder após esse jogo contra o Curitiba. Então o Curitiba deve armar todo um cenário para esse jogo, né, de grande expectativa, um jogo realmente muito pesado, e eu projeto isso também.